Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do TVU Esporte. Segunda-feira, dia 14 de novembro de 2011. Um dia muito feliz para o esporte de Berlândia. No sábado, o Praia Clube derrotou o Mackenzie em Belo Horizonte e conseguiu o título mineiro da temporada, 3-1. Nós vamos conversar com André Leles, que é um dos gerentes de esporte do Praia Clube, que vai nos falar sobre a campanha no Campeonato Mineiro e também sobre a Superliga, que vai se iniciar no dia 9 de dezembro. Primeiro jogo do Praia contra a Macaé. Outra grande vitória na capital aconteceu ontem, no período da manhã. A Unitri derrotou o Minas e fechou a série decisiva em 2-0. Conquistando aí o 11º título mineiro de basquetebol. Uma hegemonia implacável em cima do seu arquirrival da capital, que é o Minas Tênis Clube. Como não poderia deixar de ser, vamos mostrar também os gols da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que colocou Vasco e Corinthians parelhos, 61 pontos ganhos a 4 rodadas do encerramento da competição. Muito bem, como eu anunciei, o André Leles, um dos gerentes de esporte do Praia Clube, responsável pela área de vôlei, nosso convidado. Boa noite, André, uma satisfação recebê-lo aqui no programa. Boa noite também, prazer estar aqui, estou à disposição de você. Bom, o Praia conseguiu um título, eu não diria inédito, porque o segundo que o Praia consegue, mas um título fora de casa, frente aos, até então, ao time campeão mineiro, que era o Mackenzie, né? E por 3-1. Uma bela vitória. Como é que a comunidade praiana está recebendo, está vivendo esse momento de vitória do vôlei, de conquista do Campeonato Mineiro? Bom, para nós é um momento bastante feliz, né? Porque nós estamos conquistando nosso bicampeonato e perante duas equipes grandes, né, que é o Minas e o Mackenzie, também duas equipes de Superliga. E para nós foi um campeonato muito difícil, com um novo sistema de pontuação, que vai ser o da Superliga, que nos favoreceu até na nossa classificação, porque nós tivemos uma vantagem no Averejo contra o Minas Tênis, que nós desclassificamos o Minas, e fomos para a final. Mas a equipe reagiu muito bem, nós treinamos bastante e conseguimos mais essa vitória. Bom, no sábado, o Praia venceu por 3-1 e a oposta Monique foi a maior pontuadora do jogo com 21 pontos. Sem dúvida nenhuma, uma grande contratação da Monique. Ela tem sido aí um dos destaques da equipe, né, André? Exatamente. Essa equipe esse ano foi montada, Tomé, com o intuito de que a gente melhorasse a nossa performance nessa edição da Superliga. E nós buscamos no mercado as melhores jogadoras que se destacaram na Superliga passada. E a Monique foi uma das jogadoras que nós primeiro procuramos, porque até quando ela jogou, ela foi a 9ª melhor pontuadora da Superliga. É uma jogadora de qualidade ímpar, que vai nos ajudar bastante na Superliga. Como as outras jogadoras que nós trouxemos também, nós trouxemos Suelen, que é seleção brasileira de novos, trouxemos Daisy, que já tem uma experiência muito grande na Superliga, Arlene, que a gente nem dispensa comentários, uma excelente jogadora, jogou todas as edições de Superliga e também já participou da seleção brasileira. Então, foi, inclusive, eleita em determinada ocasião a melhor líbero do mundo. Exatamente. Então, ela significava na época o que a Fabi chegou a significar num passado mais recente, né? Exatamente. Então nós fizemos a montagem dessa equipe com todo carinho, procurando determinadas posições para que a gente fizesse uma equipe competitiva. André, o Praia fez a grande final contra o Mackenzie e 4 partidas foram disputadas entre essas duas equipes. Uma em cada circuito, foram 3, e a grande final. Nessa disputa paralela, quantas vitórias do Praia sobre o Mackenzie, quantas vitórias do Mackenzie sobre o Praia? Apenas para ilustrar para o telespectador a superioridade do Praia. Contando com esse jogo da final, nós tivemos 3 vitórias e 1 derrota. Com o Minas? Com o Minas nós tivemos 1 vitória e perdemos 2 para eles. Ô André, qual é o grande diferencial aí? O jogo contra o Mackenzie,
encaixou melhor, contra o Minas já foi mais complicado? Não, é a questão dos jogos, né? É a questão do tempo, melhores. né? Hoje, quando você pega 3 equipes muito equivalentes, né? Hoje, com a tecnologia de treinamento que nós temos, uma equipe estuda muito bem a outra, né? Então, quer dizer, num período muito curto, de um circuito para o outro, você tem dificuldade, você tem que criar coisas novas para você surpreender o adversário. E nós tivemos tempo para isso, estudamos bastante o nosso adversário, criamos situações difíceis e inéditas para eles, trocamos até algumas jogadoras de titular para reserva, propositalmente, para poder surpreender o adversário. E o trabalho do Spence, da comissão técnica, foi muito bem feito. E as jogadoras treinaram muito, dedicaram, trabalharam muito. E está aí o resultado. No ano passado, eu notava uma certa insatisfação com relação ao desempenho do grupo. Esse ano me parece que as coisas estão fluindo com uma velocidade maior, com mais serenidade, com mais tranquilidade. Dá para apontar algumas diferenças entre o grupo da temporada passada e esse grupo? Ou você prefere? Olha, eu prefiro não tecer assim muito detalhe, porque isso acontece às vezes. Às vezes você monta um grupo, pensa que ele vai dar certo e de repente você depara com determinadas circunstâncias e fatores que não dá aquele desempenho esperado. Tanto é que nós tínhamos um planejamento ano passado de montar uma equipe forte, que mantivesse uma base para a gente poder trazer mais 2, 3 jogadoras e subir um patamar melhor. Nós não conseguimos fazer isso. Essa equipe conseguimos classificar, mas não foi o que nós esperávamos. Agora, esse ano nós estamos com o mesmo objetivo, fazer uma boa Superliga e juntamente com o nosso patrocinador, que é o Banana Boat, do Grupo Arcon, né? Então a gente está tentando fazer esse projeto para que a gente consiga, cada ano, melhorar de patamar, subir de posições. É isso que nós estamos pretendendo. André, para a disputa da Superliga, você tem uma carta na manga, alguma jogadora ainda para ser contratada? Como é que vocês estão trabalhando? Essa notícia correu ali nos bastidores. Eu conversei com você, conversei com o Valmur lá do Arcon, e ele também me confirmou. Existe a possibilidade de trazer mais alguma atleta? Olha, nosso grupo hoje ele é composto de 14 atletas. Nós podemos, até o dia 20 de dezembro, completar 20 atletas. Então, eu estou aberto com os procuradores, negociando, apresentando para o patrocinador, para a diretoria, o que está aparecendo. Tanto jogadoras nacionais como estrangeiras. Nós temos até o dia 20 de dezembro e estamos abertos ainda, ouvindo os procuradores e os agentes das atletas. Tivemos próximos da contratação de uma boa levantadora, que é a excepcional levantadora, que é a Fofão. Modesta, sua, né? Excelente jogadora, mas não houve problema. Ela optou em não jogar esse ano. Nós chegamos a adiantar as negociações, mas ela optou em não jogar esse ano. Com relação a valores de mercado, você tem grana para contratar essa outra atleta ou está difícil encaixar no orçamento do patrocinador essa nova contratação? Não, nós temos assim a disposição do patrocinador e que isso aconteça. Tem valor estipulado ou ele aceita conversar? De acordo com o que aparecer, se for uma jogadora que nos atenda, que vai resolver, porque não adianta você trazer uma jogadora também que não vai agregar nada. Né? Você pega uma jogadora que venha a desestruturar a equipe. Você tem que, nesse momento, trazer uma jogadora que realmente vale a pena você trazer. Como foi a Daimi o ano passado. Né? Ela nos surgiu, eu consegui, através de um amigo lá de São Paulo, nós conseguimos contratar a Daimi, a cubana, que foi uma boa jogadora, que veio e agregou o nosso grupo, que fez muitos pontos. Então nós estamos abertos, mas ainda não tem nada definido. Uma jogadora necessariamente estrangeira, porque o mercado nacional hoje já não oferece tantas opções. Exatamente, o mercado nacional não oferece essa jogadora que possa dar uma melhoria no nosso desempenho. Né? Vamos falar agora de Superliga. Primeiro jogo do Praia marcado para dezembro, início de dezembro. Contra quem? Como é que... O primeiro jogo nosso dia 9 de dezembro, marcado contra o Macaé, vai ser no Praia, né, no ginásio G2 do Praia, onde vem sempre realizados nossos jogos,
onde nós já fizemos bons jogos ali. Então nós vamos estrear na Superliga contra o Macaé. Macaé que enfrentou o Praia na fase de preparação, uma equipe, na ocasião, inferior à do ano passado, e vocês conseguiram vencer todos os 7, se não me engano. Sim, eles deram uma melhorada. Tem alguns jogadores que estão terminando o Paulista que vão compor a equipe deles. Vamos dizer assim, é uma equipe do nosso nível que nós temos que entrar firme para, como estreia, um bom jogo de estreia. Eu acho que nós estamos preparados para isso. O segundo jogo contra o Minas, em Belo Horizonte, se não me engano. Belo Horizonte. Esse ano a Superliga ela não modificou um pouco a forma de jogar. Nós vamos fazer um jogo fora e um em casa. Alternadamente, turno e retorno. Antigamente a gente fazia 2 jogos casados fora, né? Então esse ano nós vamos viajar mais, né? Mas em compensação você vai ter tempo de treinar em casa, mas vai ficar um pouco diferente. Vai ser uma Superliga diferente. Superliga diferente. Com relação às equipes que vão participar, vamos dividir os times em grupos. Quem que você apontaria aqui, ou quais equipes você apontaria como as postulantes ao título, nesse contexto geral da Superliga? Eu posso colocar, não vou dizer a ordem, né, porque eu não... Não. Mas assim, eu posso dizer que a Unilever continua sendo a equipe que eu acho que tem grande chance do título, o Solis, Osasco, nós temos o SESI que está chegando por aí, o Vôlei Futuro que montou uma excelente equipe também. Então acho que esses 4 primeiros, e o Minas vem brigando pela 5ª posição, por ali assim, que tem as 2 cubanas. O Pinheiros caiu de patamar, né? Ele perdeu muitas jogadoras, então ele cai para o bloco abaixo, que eu acho que compete a nós ali, naquela briga pela classificação, e nós, se Deus quiser, nós vamos brigar pelo 5º lugar. Você considera o Minas completo, num estágio já assim de preparação definitiva, superior ao Praia ou não? Dá para brigar? Como experiente, desportista, dirigente, como é que você vê? Com frieza. Bom, o Minas é a 5ª força desse campeonato? Eu encaro assim, o Minas, ele tem 2 boas jogadoras. Hoje, de derrubadora de bola, que a gente fala no nosso termo do voleibol, né? Nós temos a Herrera, que hoje, indiscutivelmente, é uma jogadora derrubadora de bola. Tem a Daimi, que está agregando ao grupo, e ele tem outros jogadores, tem uma boa levantadora, que é a Claudinha, mas o Minas, no meu modo de ver, eu acho que o Minas pecou em não montar um grupo, ele não tem a reserva. Então isso já aconteceu agora no 3º circuito contra o Mackenzie, onde o Mackenzie marcou muito bem, teve muito bom sistema de bloqueio do Mackenzie, dificultou muito a Mari Paraíba, ela teve que ir para o banco, ele não tem banco, onde que ele é um time que, se a Herrera e a Daimi não estiver bem, naquele dia nós vamos perder. Eu acho o nosso time um time que tem muito a crescer. Nós temos banco, né, nós temos boas jogadoras, tanto titulares como no banco. Tanto é que a Sueli veio da seleção brasileira com o problema do ombro agora, que ela está recuperando. Nós temos a Elis, que entra muito bem. Você tem uma Sara no banco, né? Você tem uma Juliana levantadora nova, mas uma excepcional levantadora. Tem a nossa Torquete, que está sendo titular, muito boa jogadora. Quer dizer, você tem uma Paracatu, você tem uma Giovana, você tem uma Angélica. Então, quer dizer, você tem uma sai, o time não perde o padrão. Foi por isso que nós conseguimos um bom resultado. Nesse patamar do Praia, Minas, Pinheiros, mais alguém para brigar aí por 3 ou 4 vagas para a segunda fase da Superliga? Eu acho o São Bernardo. São Bernardo vem com a equipe competitiva. Eles contrataram uma cubana, apesar que ela veio totalmente fora de forma. 20 quilos, ela já perdeu 10. Mas ela jogou os abertos agora, mas está muito fora de forma. E se eles perderem a Lia, que provavelmente estão falando que ela não vai ficar para a Superliga, se eles perderem a Lia, eles caem de patamar. Mas se a Lia ficar, vai ficar dentro desse grupo de equipes competitivas ali. Para encerrar, André, eu não poderia deixar passar em branco essa oportunidade. A nossa seleção brasileira feminina adulta está fazendo uma campanha abaixo do esperado na Copa do Mundo. Juntamente com o seu boa noite, algumas considerações sobre esse momento. Temos problemas no grupo, ou é um declínio técnico?
Qual a sua visão? Você que frequenta aí os bastidores do vôlei deve saber algo mais além do que eu estou sabendo. Bom, eu tenho uma visão disso que eu venho falando há muito tempo isso. Eu acho que, diferentemente do que acontece com o voleibol masculino, o voleibol feminino tem muito poucas jogadoras e a comissão técnica da seleção brasileira demorou demais fazer uma renovação. Ele demorou demais. Então agora ele está pagando um preço por essa demora da renovação. No que não aconteceu com o voleibol masculino. Então o Bernardinho ele sempre está renovando, ele sempre tem uma equipe, duas gente chegando, nova, e o voleibol feminino há muito tempo que estão ali com Paula Pequeno, com Mari, etc. E essas jogadoras já estão num declínio técnico, já são muito marcadas, porque o jogo delas são já de muitos anos. Então você tem que, hoje no voleibol você tem que ter surpresa, você tem que ter jogadores de habilidade diferente. André Leles, muito obrigado, parabéns pelo título, boa noite, espero contar com você, com o Spencer e com as meninas, no transcurso da Superliga aqui no programa. Boa noite, um abraço e até a próxima. Agradeço o convite, estamos à disposição e espero que a gente faça uma boa Superliga. No próximo bloco, os gols da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Universidade Federal de Uberlândia oferece agora a alunos, professores e servidores uma moderna academia de esportes, com equipamentos de última geração e acompanhamento dos melhores profissionais da área. Aproveite, faça já a sua inscrição. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Esporte é qualidade de vida. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o segundo bloco do TVU Esporte. Conforme o prometido, nós vamos mostrar na sequência os gols da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, com a presença do Luiz Humberto Lara, uma palhinha sobre a grande vitória da Unitri ontem em Belo Horizonte. O Lara transmitiu o jogo pela Rádio Vitoriosa, uma vitória por 15 pontos de frente, 11º título da Unitri. Uberlândia, nesse período do basquete, só perdeu um título para o Minas, mas não com o nome da Unitri, com o nome de Uberlândia Esporte Clube. Eu não sei se você se lembra. Então a Unitri não perdeu para o Minas ainda não. Como é que foi o jogo ontem? Tenso? Foi mais tranquilo? Boa noite para você, Tomé. Boa noite ao telespectador. Olha, um jogo, primeiro e segundo período, muito igual, de muita marcação. O time do Minas se impôs, a Unitri tentou segurar aquela garotada que tem um fôlego danado e conseguiu no primeiro tempo. Jogo muito igual. Mas no segundo tempo, Tomé, o time sobressaiu e muito. Abriu uma boa vantagem, 20 pontos, foi administrando, terminou em 15. Então foram 2 jogos nas finais que realmente valeram a pena assistir, né? Então, o jogo aqui foi bom, lá em Belo Horizonte também. Mas o segundo tempo da Unitri, terceiro e quarto períodos, realmente a Unitri sobressaiu e mereceu esse título, mais um, para a cidade de Uberlândia, que você conhece muito bem essa história da Unitri, Tomé. O primeiro jogo eu assisti, a Unitri fez um terceiro período magnífico, virou com 10 pontos de vantagem, se não me engano 42-32, 10 de vantagem. E abriu 27 ao final do terceiro período. Praticamente sacramentou a vitória no jogo aqui em Uberlândia. Depois caiu, não sei por que motivo, caiu. Mas conseguiu a vitória e ontem repetiu a dose, 2-0, matou a série. 11º campeonato da Unitri, Campeonato Mineiro de Basquete. Agora, vamos para as emoções do Campeonato Nacional, sábado. Primeiro jogo contra Araraquara, na segunda-feira que vem,
o forte time de Limeira aqui no TC. Os 2 jogos aqui, no sábado ainda, horário indefinido, está marcando 18 horas, mas não está confirmado esse horário. Na segunda-feira deve ser às 8 da noite, e o Larraud até me confirmava hoje, Tomé, que o preço do ingresso, R$ 4,00 a meia, R$ 8,00 a inteira. Em relação ao técnico Chuí, o contrato dele termina dia 30, até eu perguntei ontem para ele. Ele não conversou ainda com a diretoria, com o professor aí, o Elton Salgado. Ele está ainda com a situação indefinida, se ele continua ou não como técnico. Seu contrato termina. Agora, se não for renovar, aí deve contratar um treinador. Se contratar, chegar a contratar, é um estrangeiro, não brasileiro. Mas muita indefinição. Em relação também ao pivô, 6 estão conversados também, mas falta ainda liberação. O Larraud, eu conversei com o Larraud hoje no período da manhã, ele me confidenciou o seguinte: um dos pivôs, um paraguaio, foi contratado pelo Paulistano. Aí. Dessa lista de 6, então... e outro também foi contratado, aí parece que pelo um time da Espanha. Então de 6 vai caindo 5, 4, a opção vai ficando pouca. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, espera-se que a Unitri possa anunciar esse pivô a qualquer momento. Vamos agora aos gols da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol com o VT da TV Brasil. No Engenhão, jogaram Fluminense e América Mineiro. No primeiro tempo, aos 38 minutos, Kempis fez a América 1-0. No segundo tempo, aos 33, Alessandro ampliou no placar, América 2-0. E aos 36, Rafael Moura reduziu para o tricolor. Placar final, Fluminense 1, América Mineiro 2. No Morumbi, o São Paulo enfrentou o Avaí. No segundo tempo, aos 12 minutos, Luiz Fabiano fez São Paulo 1-0. E aos 19 minutos, outra vez, Luiz Fabiano. Placar final, São Paulo 2, Avaí 0. No Pacaembu, Corinthians e Atlético Paranaense. No primeiro tempo, aos 2 minutos, Paulinho abriu o placar, Corinthians 1-0. Aos 4 minutos, Emerson ampliou, Corinthians 2-0. E no segundo tempo, aos 3 minutos, Paulo Baia reduziu. Placar final, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1. Em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, Ceará e Santos. No primeiro tempo, aos 10 minutos, Bruno Aguiar fez Santos 1-0. Aos 24, Felipe Azevedo de pênalti empatou o jogo 1-1. Aos 26, Osvaldo virou o jogo no placar, Ceará 2-1. No segundo tempo, Bruno Aguiar empatou 2-2. E aos 27, Diogo definiu o jogo, placar final, Ceará 2, Santos 3. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, Coritiba e Flamengo. No primeiro tempo, aos 29 minutos, Leonardo fez Coritiba 1-0. E aos 35, Maranhão de fora da área definiu a partida, placar final, Coritiba 2, Flamengo 0. Em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, Grêmio e Palmeiras. Ricardo Bueno fez Palmeiras 1-0. Marcos Assunção ampliou, Palmeiras 2-0. Brandão reduziu para o Grêmio no placar, Palmeiras 2-1. E no finalzinho do jogo, Fernando deixou tudo igual, placar final, Grêmio 2, Palmeiras também 2. No Engenhão, o clássico Vasco da Gama e Botafogo. No primeiro tempo, aos 16 minutos, Felipe Bastos fez Vasco 1-0. Lagoas, Náder do Jacaré, Cruzeiro e Internacional. Aos 19 minutos, Farias fez o gol do jogo. Placar final, Cruzeiro 1, Internacional 0. Bem, Luiz Humberto Lara, a rodada teve início no sábado com uma grande surpresa. O Fluminense, perante a sua torcida, o Engenhão lotado, eu assisti o jogo, conseguiu perder para o América, e o América jogou uma partida muito boa. Perdeu pênalti. 2-1, perdeu pênalti. Fluminense 1, América 2, e agora o Tricolor caiu para 56 pontos, está a 5 pontos dos líderes. O Fluminense está fazendo um segundo turno tão bom na hora de matar, na hora de emparelhar ali com os líderes.
o time me apronta uma dessa, a torcida deve estar decepcionada, hein, Lara? Eu sempre digo, Tomé, que o Fluminense é aquele time, quando você espera dele, vem a decepção. Quando você não espera, vem a vitória. E 2 jogos em casa que o Fluminense perdeu e que não poderia. Tudo bem, mas 2 não. Foi contra o Atlético, depois saiu, foi lá em Porto Alegre, venceu o Internacional. Aí todo mundo pensou assim, opa, contra o América vai ser fácil, né? Pelo contrário, o Fluminense perdeu. Infelizmente, para mim, está fora. Tem chance, claro, o campeonato está aberto. Mas o campeonato vai ficar realmente, na minha opinião, entre Vasco e Corinthians, para ver quem vai ser o campeão brasileiro 2011. O Vasco venceu o Botafogo 2-0, perdeu um pênalti também, Diego Souza. E o Corinthians fez um primeiro tempo brilhante contra o Atlético Paranaense. Marcou 2 gols em 4 minutos e meio, perdeu outros tantos no primeiro tempo, mas caiu assustadoramente na etapa complementar. O Atlético Paranaense mandou 2 bolas, uma na trave, outra no travessão, e fez uma pressão muito forte em cima do Corinthians na etapa complementar, além do gol do Paulo Baier, impedido, mas de qualquer maneira um gol que está aqui nos números do jogo. Portanto, no pelotão de frente, a situação é essa: Corinthians 61, Vasco 61, Fluminense 56, Figueirense 56. Esse Figueirense aqui tá igual o Mineirinho, né? Comendo quieto. Tá na bica. Tá chegando. Tá chegando. Com relação à ponta de baixo da tabela, o Cruzeiro conseguiu uma bela vitória frente ao Internacional, 1-0, jogo difícil, e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Eu entendo também que aí, olha, eu vou até arriscar aqui 4 times que vão ser rebaixados, né? O América, o Avaí, o Ceará e o Atlético Paranaense. Cruzeiro e Atlético vão escapar esse ano. Bom, apenas para encerrar aqui a seleção da rodada, Marcelo Lomba, do Bahia, nota 7,5, Marcos Rocha do América, 7,5, Dedé, o craque da rodada, ele defende e marca gol, 9, Bruno Aguiar do Santos, 2 gols, 7,5, Cícero do São Paulo, 7, Felipe Bastos do Vasco e Felipe do Vasco, 2 volantes, Wellington Nem, o meia, Emerson Sheik, 7,5, Luiz Fabiano do São Paulo, 7,5 e Farias do Cruzeiro, 7,5. Luiz Humberto Lara, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Muita expectativa com relação à rodada do meio de semana agora do Brasileirão, a 35ª, com as equipes da liderança participando aí. O Vasco vai pegar o meu Palmeiras, com certeza vai derrotar o Alviverde, e o Corinthians vai a Fortaleza pegar o Ceará. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a você. Só uma aí. Um amigo meu, torcedor do Vasco, disse assim: a sorte do Pelé é que na época dele não tinha o Dedé do Vasco. É para terminar o programa. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. A respeito disso, eu tô pasmo, né? Porque agora tem Barcelusa, Dedé Beckenbauer. Quem viu o Beckenbauer jogar, tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. O homem, o Beckenbauer era o cara. O Dedé é muito bom, mas não é o cara. Boa noite, um abraço a todos, até a próxima.